Sempre achei estranho como o mundo idolatra o dinheiro, mas quase ninguém entende sua natureza. As pessoas o tratam como destino, quando ele deveria ser ferramenta. A verdade é que o dinheiro só amplifica quem você já é. Se você é inseguro, ele multiplica o medo. Se é ousado, ele multiplica o impacto. A psicologia do dinheiro é, no fundo, a psicologia da mente humana em movimento, porque o dinheiro não cria caráter, apenas o revela. A ambição, por exemplo, é o gatilho que separa quem sobrevive de quem constrói. Mas poucos percebem que ela tem duas faces. Pode ser motor de grandeza ou armadilha de vaidade. O equilíbrio está em transformar ambição em propósito. Quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser um fim e vira consequência. E essa é uma das verdades mais contraintuitivas que existem. O dinheiro corre atrás de quem não o persegue. O problema é que fomos condicionados a ver o dinheiro como símbolo de status e não como energia produtiva. É por isso que tanta gente ganha e perde fortunas sem entender por quê. O segredo não está na quantidade, mas na mentalidade. A mente rica em visão cria valor. A mente pobre em clareza cria dívidas, emocionais e financeiras. Aprendi que a verdadeira liberdade financeira não está em acumular, mas em poder escolher. Escolher o que construir, com quem trabalhar e o que ignorar completamente. O dinheiro te dá poder, mas só a disciplina te dá direção. É por isso que a psicologia do dinheiro é mais sobre mente do que sobre matemática. E no fim, tudo volta para um ponto: ambição. Ela é a faísca que inicia o movimento, mas sem controle mental, vira incêndio. Com propósito, vira foguete. O destino é o mesmo. O que muda é o piloto. Sempre achei curioso como as pessoas colocam barreiras mentais em torno do que acreditam ser possível. Desde cedo, percebi que a realidade é moldada por quem desafia essas fronteiras invisíveis. A psicologia do dinheiro começa aqui, no entendimento de que o mundo não recompensa quem joga seguro, mas quem pensa além da própria sobrevivência. A mente que não aceita limites opera com outra lógica. Ela cria valor onde antes só existia dúvida. Quando comecei a construir empresas, o dinheiro nunca foi o foco inicial. Era apenas uma consequência de resolver problemas absurdamente grandes. Essa é a parte que muitos não entendem. A maioria busca estabilidade. Eu busco tensão criativa. Essa diferença de mentalidade separa quem busca conforto de quem busca impacto. Quando o cérebro aprende a operar no modo expandir, o dinheiro se torna uma ferramenta, não um objetivo. A limitação mental mais cara é o medo do impossível. Ele faz com que pessoas inteligentes tomem decisões pequenas. Quando você acredita que algo não pode ser feito, você fecha portas antes mesmo de tentar abri-las. Foi assim que a humanidade perdeu tempo acreditando que voar era loucura ou que carros elétricos eram inviáveis. A mente ilimitada ignora consenso e testa hipóteses no mundo real. Mas manter essa mentalidade exige um tipo de disciplina quase insana. É fácil ser cético quando o ambiente te chama de louco. É difícil continuar acreditando quando tudo parece desmoronar. A psicologia do dinheiro, nesse ponto, é a mesma da inovação. Suportar a dor da incerteza sem perder o foco. O cérebro precisa aprender a operar sob caos, não apesar dele. E quando essa mente ilimitada começa a operar com clareza, o dinheiro flui de forma natural. Porque ele segue a energia da solução, não da hesitação. A cada avanço, você percebe que o verdadeiro limite nunca foi financeiro, tecnológico ou social. Foi mental. É aqui que o jogo começa a mudar, e o impossível começa a parecer apenas uma questão de tempo. As pessoas têm uma relação distorcida com o risco. Elas o tratam como algo a ser evitado, quando na verdade é o único caminho que realmente amplia o potencial humano. Desde o início, percebi que o risco não é inimigo, é uma ferramenta de medição. Ele mostra o quanto você realmente acredita no que diz acreditar. Se não há risco envolvido, não há aposta de verdade, e sem aposta, não existe progresso. Quando decidi investir tudo o que tinha na SpaceX e na Tesla,
A maioria chamou de insanidade. Mas o que parecia loucura era, na verdade, uma análise fria. O maior risco era não tentar. O risco de estagnação é invisível, mas destrutivo. Ele mata o crescimento silenciosamente, como ferrugem. O risco calculado, por outro lado, é o acelerador da evolução. Ele te obriga a pensar melhor, otimizar mais e se adaptar mais rápido. O cérebro humano foi moldado para evitar o incerto. Essa herança biológica era útil quando o perigo era físico. Hoje, o risco é conceitual. Ele está em ideias, decisões e apostas de longo prazo. Treinar a mente para tolerar o desconforto do incerto é uma vantagem competitiva enorme. O dinheiro segue quem domina o medo, não quem o evita. Cada falha que enfrentei me mostrou que o risco é o custo da autonomia. Ele compra liberdade. Quando você controla o próprio destino, não há garantias. Mas também não há limites. Essa é a troca justa que poucos aceitam. A psicologia do dinheiro, então, passa por aceitar que cada risco é um investimento emocional na própria visão. E é por isso que quem foge do risco nunca constrói algo grande. Eles acumulam segurança, mas perdem expansão. O risco é o filtro natural que separa quem sonha de quem executa. No fim, não é sobre perder ou ganhar dinheiro. É sobre aprender a transformar incerteza em impulso. E quando isso acontece, o medo deixa de ser obstáculo e se torna combustível. A maioria mede riqueza pelo número que aparece na conta bancária. Eu nunca pensei assim. Dinheiro é uma métrica atrasada, um reflexo do impacto que já aconteceu. O verdadeiro valor está no que você cria, não no que acumula. A psicologia do dinheiro muda completamente quando você entende isso. O saldo é apenas o eco. O impacto é o som original. Sempre acreditei que o dinheiro segue o valor real. Se você resolve um problema relevante, o dinheiro aparece como consequência. Essa lógica me guiou em todos os projetos, da PayPal à Tesla, da SpaceX à Neuralink. Nenhum deles nasceu de uma planilha financeira. Nasceu de uma pergunta simples: o que precisa existir e ainda não existe? É nesse espaço entre o necessário e o inexistente que o verdadeiro valor é gerado. A mente orientada por impacto pensa em termos de utilidade, não de retorno imediato. Ela entende que o dinheiro é um subproduto da utilidade entregue. Por isso, o foco deve ser sempre criar algo que faça diferença em larga escala. É paradoxal, mas quando você para de buscar dinheiro diretamente, começa a atraí-lo de forma exponencial. O mercado premia quem melhora a vida das pessoas, não quem apenas persegue lucros. Esse tipo de mentalidade também redefine o conceito de sucesso. Em vez de acumular bens, o objetivo passa a ser multiplicar soluções. Isso te dá uma clareza que o dinheiro por si só nunca traz. Quando o foco é o impacto, as decisões deixam de ser guiadas por medo ou ganância e passam a ser guiadas por propósito e eficiência. É uma transição de escassez para a abundância mental. E no fim, o saldo na conta é apenas um marcador temporário. O impacto é o que permanece quando o dinheiro já foi gasto. A psicologia do dinheiro se revela completamente quando você percebe que o valor não está no que você possui, mas no que você faz existir. O resto é consequência. Ambição é uma palavra que assusta muita gente. Para mim, sempre foi sinônimo de energia vital. É o que move uma mente inquieta quando o resto do mundo se acomoda. A ambição não é sobre querer mais dinheiro, mas sobre expandir o possível. Ela é o motor interno que transforma curiosidade em ação e obstinação em resultado. Sem ambição, qualquer ideia morre antes de nascer. Desde cedo, percebi que a ambição precisa de direção. Sozinha, ela pode ser destrutiva. Canalizada para um propósito, vira um sistema de propulsão quase ilimitado. Foi isso que guiou meus projetos. Não se tratava de ganhar mais, mas de resolver algo tão grande que exigisse tudo de mim. Essa busca dá sentido à ambição. Ela deixa de ser vaidade e se torna missão. A psicologia da ambição está em aprender a equilibrar insatisfação e foco.
A insatisfação empurra você para frente, mas o foco garante que o movimento seja construtivo. A maioria das pessoas evita esse desconforto porque confunde ambição com arrogância. Eu vejo o contrário. A falta de ambição é o verdadeiro sinal de conformismo. É a desistência disfarçada de humildade. Ambição também significa tolerar frustração. Quando você persegue algo grande, o intervalo entre o esforço e o resultado pode ser imenso. O cérebro precisa ser treinado para operar nesse espaço, sem recompensas imediatas, sem garantias. É nesse vácuo que os visionários continuam quando os outros param. O dinheiro, nesse contexto, vira apenas uma das métricas de progresso, não o destino final. E o mais curioso é que quanto mais você persegue algo por ambição genuína, mais o dinheiro se torna irrelevante. Ele vira meio, não fim. A ambição cria um tipo de riqueza que não cabe em cifras. O poder de mover ideias, pessoas e realidades. É esse combustível psicológico que sustenta qualquer revolução, seja tecnológica, social ou pessoal. Fracassar é caro, mas evitar o fracasso custa infinitamente mais. A maioria das pessoas gasta a vida tentando escapar da dor de errar, enquanto eu aprendi a tratá-la como parte essencial do processo. O fracasso é o investimento invisível. Ele cobra juros em aprendizado, não em dinheiro. Cada erro que sobrevivi se tornou capital mental para as decisões seguintes. Na SpaceX, as explosões iniciais não foram desastres, foram dados. Cada tentativa fracassada aproximava o sistema do acerto. Essa é a parte que poucos entendem. Fracassar não é o oposto do sucesso, é o caminho até ele. A psicologia do dinheiro precisa incluir isso, porque quem não aceita perder nunca aprende a multiplicar. O medo de errar é o principal bloqueio de crescimento. O fracasso ensina sobre resiliência, timing e humildade. Ele revela onde o ego interfere na lógica. Quando se lida com projetos que exigem bilhões e vidas em jogo, o fracasso deixa de ser pessoal e passa a ser estatístico. A mente precisa aceitar que ele faz parte do custo operacional da inovação. Essa mentalidade protege contra decisões emocionais e ajuda a manter o foco em probabilidades, não em dramas. Mas o ponto-chave é entender que o fracasso não é gratuito. Ele cobra caro. O segredo é extrair o máximo de informação possível do prejuízo. É como pagar por um curso de altíssimo nível. Se você não absorve o aprendizado, desperdiçou o investimento. Essa é a diferença entre quem quebra e quem evolui. A mente rica em conhecimento suporta perdas financeiras, mas o inverso não é verdadeiro. No fim, cada fracasso é uma prévia da vitória, se você souber lê-lo. O investimento invisível é aquele que o mundo não vê. Noites sem dormir, dúvidas, autocrítica, recomeços. Tudo isso é capital cognitivo acumulado. E quando o sucesso chega, ele só parece repentino porque ninguém viu o preço que foi pago antes. Dinheiro pode ser recuperado. Tempo, não. Essa é a variável mais subestimada no jogo da riqueza. A psicologia do dinheiro precisa começar por aí. Entender que o ativo mais escasso não está na conta bancária, está no relógio. O modo como você distribui tempo define o tipo de retorno que terá na vida, financeiro, mental ou emocional. Sempre organizei minha rotina com base em prioridades exponenciais. O foco nunca foi fazer mais, mas fazer o que muda tudo. A maioria desperdiça tempo em tarefas que apenas mantêm o sistema rodando. Eu prefiro atividades que o transformam. Quando você começa a pensar em escala, percebe que o tempo é o recurso que amplifica todos os outros. Uma hora bem usada pode valer mais que 1 milhão mal investido. A mente treinada para valorizar tempo opera diferente. Ela elimina distrações, automatiza processos e recusa compromissos sem impacto. Isso parece frio, mas é lógica pura. Cada sim é um não a algo mais importante. E quem diz sim a tudo, perde controle do próprio destino. O dinheiro recompensa quem domina o tempo, porque eficiência
é o verdadeiro multiplicador de valor. No ambiente empresarial, o tempo é o principal termômetro de clareza. Quanto mais rápido você identifica o que não importa, mais rápido cresce. A Tesla e a SpaceX só avançaram porque tratamos o tempo como variável estratégica. Cada atraso custava milhões, mas também ensinava lições de priorização que nenhum MBA oferece. Tempo e foco são a mesma moeda em formatos diferentes. No fim, o dinheiro serve para comprar liberdade de tempo. Essa é a transação mais inteligente que existe. Mas a maioria faz o contrário. Troca tempo por dinheiro sem perceber que está vendendo a única coisa realmente finita. Quando você entende isso, muda tudo. Suas decisões, seus hábitos e até sua definição de sucesso. Eficiência é a religião da realidade. Tudo no universo tende a otimizar energia, e comigo não é diferente. Sempre encarei a eficiência como um princípio psicológico antes de ser um conceito técnico. Uma mente eficiente não gasta recursos mentais em distrações ou justificativas. Ela busca clareza e execução. O dinheiro segue esse mesmo padrão. Ele flui para onde há eficiência e se afasta do desperdício. Desde os primeiros protótipos da Tesla até os lançamentos da SpaceX, a pergunta sempre foi a mesma: como fazer mais com menos? Isso não tem nada a ver com economia, e sim com inteligência estrutural. Ser eficiente é comprimir complexidade sem perder resultado. A obsessão pela eficiência me ensinou que os maiores avanços não vêm de adicionar coisas, mas de remover o que é inútil. A maioria confunde movimento com progresso. Trabalha muito, mas produz pouco valor. A psicologia da eficiência é o oposto. Questionar tudo até sobrar apenas o essencial. Quando você vive assim, cada minuto e cada dólar passam a ter propósito. A mente se torna uma máquina de alocação inteligente. Tempo, energia, capital. Tudo entra em um sistema que se autorrefina. Mas eficiência não é perfeição. É adaptação constante. Em ambientes de inovação, a eficiência vem da capacidade de aprender rápido e corrigir rápido. Não existe desperdício maior do que insistir em algo que não funciona por orgulho. Essa é uma das maiores lições que o dinheiro ensina. O ego é o custo oculto mais alto que existe. No fim, a obsessão pela eficiência é uma forma de respeito ao tempo, aos recursos e à própria vida. Quando tudo que você faz passa por esse filtro, o progresso se torna inevitável. E com ele, vem o tipo de riqueza que não depende de sorte, mas de sistemas bem desenhados. O erro mais comum é pensar pequeno. A maioria das pessoas define metas dentro dos limites da própria experiência, e isso restringe o impacto que podem gerar. Desde o início, sempre pensei em escala planetária, não por ego, mas por lógica. Resolver problemas grandes dá o mesmo trabalho que resolver problemas pequenos, só que o retorno é exponencial. A psicologia do dinheiro muda completamente quando você começa a pensar em grandeza. O segredo está em usar a imaginação como ferramenta prática. Pensar globalmente obriga o cérebro a buscar soluções universais, não locais. Foi assim com a Tesla, quando decidimos acelerar a transição mundial para a energia sustentável. Ou com a SpaceX, ao redefinir a ideia de explorar outros planetas. Esses projetos não são sonhos distantes, são respostas diretas a perguntas que envolvem toda a humanidade. Pensar em escala planetária também muda a relação com o risco e o tempo. O horizonte deixa de ser trimestral e passa a ser geracional. Essa mentalidade exige paciência, resiliência e uma fé quase científica no processo. O dinheiro, nesse contexto, é apenas combustível para uma missão muito maior. Ele viabiliza o impossível, mas nunca é o objetivo final. Mentes que pensam pequeno buscam controle. Mentes que pensam grande buscam expansão. Quando o foco é o impacto global, as decisões se tornam mais racionais e menos emocionais. Você para de competir por fatias de mercado e começa a criar novos mercados inteiros. Essa diferença de escala mental é o que separa empreendedores de visionários. E, no fim,
Pensar em escala planetária não é sobre dominar o mundo, mas servi-lo em larga escala. A verdadeira riqueza está em resolver problemas tão grandes que o mundo inteiro se beneficia da sua solução. Esse é o tipo de mentalidade que multiplica valor, não apenas capital. Nenhum investimento é mais lucrativo do que a estabilidade emocional. Quando a mente depende da aprovação externa ou do clima do mercado, qualquer oscilação vira uma crise. A autossuficiência emocional é o sistema operacional que mantém tudo rodando sob pressão. Ela não elimina o medo, mas impede que ele decida. É aqui que a psicologia do dinheiro se encontra com a psicologia da mente forte. Durante os piores momentos da Tesla e da SpaceX, as chances de falhar eram altíssimas. Eu perdi amigos, apoio e quase todo o capital. O que manteve tudo de pé não foi dinheiro, foi equilíbrio interno. Ter controle emocional é o que permite tomar decisões racionais quando tudo à volta grita desespero. A maioria quebra não por falta de recursos, mas por falta de resistência psicológica. A autossuficiência emocional vem de entender que o valor próprio não está atrelado ao resultado. Você pode falhar em público sem se destruir por dentro. Essa é uma habilidade rara e essencial. O mercado financeiro, a liderança empresarial, a inovação disruptiva, todos esses ambientes premiam quem mantém calma enquanto os outros entram em pânico. Desenvolver essa estabilidade é um processo diário. Exige autocrítica, rotina e uma clareza brutal sobre o que realmente importa. Muitas vezes, isso significa se isolar, dizer não e continuar mesmo sem validação. O dinheiro vem e vai. A tranquilidade de espírito é o que garante continuidade. O verdadeiro luxo é não ser refém das próprias emoções. E o paradoxo é que quanto mais autossuficiente emocionalmente você se torna, mais livre está para correr riscos. Porque não depende mais do resultado para se sentir completo. Essa independência mental é a base de toda a liberdade financeira real. O dinheiro só é poderoso quando você já não precisa dele para se sentir seguro. Conforto é o inimigo invisível do crescimento. Ele se disfarça de sucesso, mas age como paralisante. A maioria trabalha duro para conquistar estabilidade e, quando finalmente a alcança, desacelera. Eu sempre enxerguei o conforto como um sinal de alerta. Se estou confortável demais, algo está errado. O desconforto constante mantém a mente afiada e o instinto de evolução ativo. Durante os períodos mais desafiadores da minha trajetória, o desconforto era diário. Dormir na fábrica, enfrentar falhas em série, ser ridicularizado por analistas, tudo isso moldou minha forma de pensar. A dor é um excelente filtro. Ela mostra quem realmente acredita no que faz. O conforto, por outro lado, embota o raciocínio e dilui a urgência. A psicologia do dinheiro exige essa clareza. O progresso vem do atrito, não da suavidade. O cérebro humano busca previsibilidade, mas o crescimento vem do caos. Aprender a operar nesse paradoxo é o que separa inovadores de espectadores. O desconforto é o campo de testes da resiliência. Ele destrói ilusões e revela o que realmente funciona. Quem foge dele vive uma versão reduzida da própria capacidade. Quem o encara cria novas referências de força. O desapego do conforto também redefine a relação com o fracasso e com o sucesso. Você deixa de enxergar conquistas como ponto de chegada e passa a vê-las como degraus. Essa mentalidade impede que o dinheiro te adormeça, porque riqueza sem desafio vira anestesia. E uma mente anestesiada perde a criatividade, o ativo mais valioso que existe. No fim, o desconforto é a bússola. Ele aponta onde está o próximo nível. Tudo o que vale a pena exige algum tipo de dor, física, mental ou emocional. Fugir dela é recusar crescimento. A psicologia do dinheiro madura entende isso, que a verdadeira segurança está em saber se adaptar, não em evitar o incômodo. A inovação é a forma mais pura de riqueza. Ela cria valor do zero. Tudo o que existe hoje como luxo
tecnologia ou conforto, foi, em algum momento, uma ideia improvável. Essa é a verdadeira moeda do futuro, a capacidade de transformar imaginação em utilidade. Enquanto o dinheiro é limitado por números, a inovação é limitada apenas pela coragem de experimentar. Desde o início, entendi que inovar não é apenas inventar algo novo, mas combinar o que já existe de maneira diferente. A PayPal não reinventou o dinheiro, apenas redesenhou a forma de transferi-lo. A Tesla não criou o carro, mas redefiniu o que um carro poderia ser. A SpaceX não nasceu para competir com agências espaciais. Nasceu para mudar a lógica da exploração espacial. Inovar é simplificar o impossível. A psicologia da inovação exige pensar como cientista e agir como engenheiro. Testar hipóteses, falhar rápido e iterar infinitamente. O dinheiro é o resultado acumulado dessa repetição inteligente. Ele segue o padrão de quem resolve problemas que os outros consideram insolúveis. Por isso, inovação e risco são inseparáveis. Um não existe sem o outro. O mercado recompensa quem cria, não quem repete. Quando você domina a arte de inovar, o dinheiro perde o poder de te controlar. Você passa a gerar valor de forma autônoma. E quanto mais utilidade você entrega, mais abundância flui de volta. Esse ciclo é o que sustenta economias inteiras. E mentes criadoras são o verdadeiro motor delas. No fim, o dinheiro é apenas uma tradução da inovação em linguagem econômica. Ele mede impacto, mas nunca o explica. O verdadeiro valor está na capacidade de alterar a realidade. Quem entende isso para de buscar atalhos financeiros e começa a buscar ideias que mudam o mundo. Essa é a única moeda que nunca desvaloriza. Dinheiro some. Ideias ficam. O legado é o resultado final de tudo o que o dinheiro tentou expressar, mas não conseguiu. É a conversão de ambição em contribuição. No fim, a verdadeira psicologia do dinheiro se resume a isso: transformar recursos em impacto que sobrevive a você. O legado é o único investimento que gera retorno infinito. Nunca me interessei por riqueza no sentido convencional. O que me move sempre foi construir algo que continue existindo quando eu não estiver mais aqui. O legado é a métrica mais precisa de valor, porque ele ignora o tempo. Ele mede o quanto você alterou o curso das coisas. Cada foguete, cada carro, cada ideia, todos são tentativas de deixar o planeta um pouco mais avançado do que o encontrei. Construir legado exige visão de longo prazo e resistência emocional. É o oposto da gratificação imediata. Você trabalha por algo que talvez nunca veja completo. E mesmo assim, continua. Esse tipo de mentalidade transcende o dinheiro, porque o sentido não está no retorno, mas na continuidade. É uma aposta na espécie, não apenas em si mesmo. A psicologia do legado também é uma forma de desapego. O ego busca reconhecimento. O legado busca relevância. Quando você começa a operar nesse modo, o dinheiro volta a ser o que sempre foi, uma ferramenta. Ele serve para acelerar a execução da visão, mas nunca substitui o propósito. Legado é a soma de todas as decisões tomadas sob coerência. E quando você entende isso, a ambição ganha novo significado. Não é mais sobre quanto posso ganhar, mas quanto posso deixar funcionando. O dinheiro, nesse ponto, é apenas energia. O legado é a transformação dessa energia em progresso humano. E essa é, sem dúvida, a forma mais sofisticada de riqueza que existe. O dinheiro é só uma forma de energia. Ele vai para onde há propósito, disciplina e impacto. Tudo o que vem antes, ambição, risco, eficiência, inovação, são apenas expressões de uma mesma coisa: a mente em expansão. Quem entende isso deixa de perseguir o dinheiro e começa a projetar sistemas que o atraem naturalmente. No fim, o objetivo nunca foi enriquecer, mas criar. E quem cria de verdade, inevitavelmente enriquece. Primeiro em ideias, depois em recursos. O dinheiro é o eco do valor que você gerou no mundo. Quanto mais claro for o som da sua contribuição,
mais forte será o retorno. A frase que resume tudo é simples: o dinheiro amplifica o que você é. Essa é a chave da psicologia financeira e existencial. Se você dominar a si mesmo, dominará qualquer número.